Olá, eu sou Arthur Kent. Bem-vindos ao História Secreta. Foi neste século da aviação que, assim que o homem conquistou o céu, transformou o avião numa ferramenta de guerra. Pilotos de combate tornaram-se os guerreiros do céu e os mais ousados exerceram sua influência ao longo de várias décadas. Homens como Johannes Steinhoff, que começou com bimotores e mais tarde foi o comandante do Comitê Militar da OTAN na era dos jatos e bombas inteligentes. A pergunta é: ele fez isso apesar de ou por causa de suas vitórias como piloto num dos regimes mais destrutivos da história, o Terceiro Reich de Hitler? Fique conosco e conheça o as Johannes Steinhoff. Kosovo. Aviões alemães em ação pela primeira vez desde a Segunda Guerra. O componente-chave da campanha aérea da OTAN. Mas o general alemão mais responsável pela revitalização da Força Aérea Alemã, pela superação das memórias da Luftwaffe de Hitler, estaria inclinado a se opor ao bombardeio de Kosovo. Ele conhecia os limites da Força Aérea, quanto tempo uma guerra aérea levaria e quantos civis morreriam. O general Johannes Steinhoff, conforme indicavam as marcas no seu rosto, era um homem com experiências amargas de guerra. O respeito que lhe concederam em reuniões da OTAN, como esta em 1971, era notável. Na Segunda Guerra, 2 décadas antes, Steinhoff lutaria mortalmente contra os pilotos de praticamente todos os países da mesa. Da cabine de seu Messerschmitt 109, Steinhoff derrubou 176 aviões. Foi condecorado 2 vezes por Adolf Hitler. Ele sobreviveu a um acidente aéreo no revolucionário jato de combate da Luftwaffe e prosseguiu até tornar-se aliado e amigo de confiança de seus antigos inimigos. Well, first of all, he was a genuine hero. He was a very unusual man, and nobody would ever have thought that a man who was a premier German ace during World War II would emerge as, for a time, the principal contact between NATO and his own country. I think that when you met Steinhoff, you knew he had been around, and you saw that burned face, and his reputation preceded him. Everybody respected him. Steinhoff tinha uma perspectiva singular sobre a ética e a moral da ciência militar. Ele tinha sido tanto herói como vítima do militarismo do Terceiro Reich. Na tentativa de impedir um quarto Reich, ele encontrou a redenção. While he had clearly started as a patriotic German supporting the German war effort, he conveyed the sense that he had learned the lesson of Germany's history. Em várias ocasiões, Steinhoff foi chamado para convencer o mundo que os alemães haviam aprendido a lição. Mas ele sabia que o perdão poderia levar gerações para ser conquistado. A violência e a destruição da história de sua nação havia sido muito grande para ser superada em um único século. A primeira força aérea alemã era formada por soldados de cavalaria. Em suas aeronaves rudimentares, os pilotos realizavam tarefas tradicionais da cavalaria, como observar linhas de inimigos e artilharia de guarda. Em breve, o inimigo surgiria no céu e o combate aéreo seria criado. Manfred von der Taufen tornou-se o primeiro as da Primeira Guerra Mundial. Outros pilotos, como Hermann Göring, com 22 mortes, personificou a excelência alemã em combates aéreos. Well, there's no doubt about it, they were the best dogfighters. Let's say they were the leaders in tactics. Foi um papel que a Alemanha reconquistou nos anos 30, quando a nação se rearmou sob o nacional-socialismo de Adolf Hitler. Dentre os atraídos pelo programa de treinamento da Luftwaffe havia um jovem cadete naval, Johannes Steinhoff. Ele revelou um talento natural para pilotar e liderar. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em 1939, Steinhoff, com 26 anos, comandou seu próprio esquadrão de Messerschmitt 109. Hermann Göring havia se tornado um dos principais associados de Adolf Hitler e comandante da Luftwaffe. Ele instigou jovens pilotos da armada de combate, a Jagdwaffe, com discursos dramáticos. Steinhoff, que se tornou escritor, anos mais tarde lembrava.
Quando ele disse, e vocês um dia serão minha tropa de vingança, creio que não houve ninguém que não ficou totalmente motivado a dar tudo de si para apoiar esse regime. A noção de destino marcial era combinada com duas características da Primeira Guerra no ar: camaradagem e espírito esportivo. We felt that the fight among fighter pilots was the only left with equal chances on both sides. Gunther Hall é o terceiro as no ranking da história da Força Aérea. Ele derrubou 275 aviões em 800 missões de combate. We had our honor, our code of honor. Fighter pilots are fighting all their lives, and they want to be the best. And not only do they want to be the best, they want their country to be the best. À medida em que os avanços na aeronáutica, nas armas e munições ficavam mais agressivos, a camaradagem e a honra ficavam em segundo plano. It was usually a battle for survival, with the motto, it's either you or me. You never thought of a human being in it, the pilot. You never thought of him being torn apart with your cannon shells. You just thought of that aeroplane as a piece of machinery. Always I said we had the chance for a wooden cross or for an iron cross. It's up to your choice. Campos por toda a Europa ficaram repletos de cruzes de uma geração de pilotos de combate do mundo todo. Dezenas de milhares ainda viriam. A memória era atraída pela emoção de voar. Agora, havia uma nova regra para poder voar: matar ou ser morto. Nos céus da Europa, na Segunda Guerra Mundial, havia uma competição mortal de tecnologia, tática e habilidade. Johannes Steinhoff escreveu: O destino presenteava o piloto com uma vitória ou o atacava com uma força esmagadora, conscientizando-o brutalmente da impotência humana quando sua aeronave, em chamas, mergulhava rumo ao solo. Essas batalhas modelariam a conduta da aviação de guerra para o resto do século. Lições que os jovens combatentes aprenderam em ação uns contra os outros foram utilizadas anos mais tarde quando voaram juntos como aliados. World War II, right from the beginning, was the Air Force the important force. A indústria alemã produziu 35 mil Messerschmitt 109, mais do que qualquer outro avião de combate da história. Para pilotá-lo, jovens como Steinhoff aprenderam com as máximas do militarismo alemão. They were Iron Men. They flew until they were dead, until they were killed. They used us, and we were willing to do this as long as we could. So, in my particular case, I was about 15 months in hospital. I was shut down 8 times. I was injured 3 times. And certainly I went back to my squadron. My squadron was my family. Na Grã-Bretanha e entre os aliados, esquemas de treinamentos de pilotos corriam para produzir o talento necessário para enfrentar a Luftwaffe. Havia uma atmosfera de aventura e desafio. For me, it was really the golden age of flying because the severe disciplines which surround fighter pilots today hadn't come into force. We had a lot of freedom of action. Johnny Johnson foi o principal piloto de combate dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Em sua carreira, na Força Aérea Real, ele derrubou 38 aviões da Luftwaffe. 109 destroyed, buddy, yes. Oh, good show. I could go to my CO, for example, in the beginning of 1941, and I'd say, do you mind if Sergeant Smith and I slip over to France, see what we can find, sir? And he said, no, off you go. And we were looking for targets of opportunity. Anything that had a German flag on it, or a swastika, staff cars, or we shot a lot of trains up. Depois que as forças alemãs atravessaram a França rumo ao Canal da Mancha, a Luftwaffe e a Força Aérea Real se colidiram decisivamente na Batalha da Grã-Bretanha. Os pilotos de Johannes Steinhoff avançaram em direção a uma defesa aérea bastante desenvolvida. This was a very much rough and tumble, sort of desperate affair. No quarter asked or given.
The rapid fire of the gun, they could get 100 rounds off in 2-3 seconds. Das Geschoss vor mir im Instrument. In my case, the shot hit the instrument panel. I got glass splinters in my face. One splinter's still there, in my cheek. Der vorhanden ist in der Wange. Walter Schuck sobreviveu e ainda derrubou 206 aviões. Steinhoff também foi um sobrevivente. Ele foi atingido 2 vezes durante a guerra, mas ainda atingiu a marca de 176 vitórias. Fossem eles alemães, ingleses, russos ou americanos, a emoção do combate era a mesma. A euforia se transformava em terror. So the first thing the poor sod knew about it was a great burst of shot and shell coming into the cockpit, probably the last thing, coming into his cockpit. If he did see you, then they generally pulled up into a turning circle and then began the dogfight. Sich ja gegenseitig zu beschützen, gegenseitig, nicht einer allein. You had to protect each other. Not a case of one person looking out for themselves and ignoring the comrade by their side, leaving them to be shot down by the enemy. Wurde dann vom Gegner abgeschossen. In and out, quick. In and out, never linger. If you lingered, you were dead. Códigos de conduta não oficiais foram estabelecidos entre os inimigos. Por exemplo, se o avião de um oponente estava avariado, porém funcionando. Back him down. Finish him off. But if he got out, leave him alone. A Luftwaffe também observou essa regra. Um piloto de combate alemão não atirava num adversário que se retirava. I think one of the things we were most afraid of, I know, was getting burnt. Sir Christopher Fox Lee Norris comandou ataques nos esquadrões Mosquito. Como Johannes Steinhoff, ele passou dos bimotores para o topo da Força Aérea de seu país como almirante da Aeronáutica Britânica. I was flying a night sortie one day with a string of aircraft on an anti-shipping, and one of them, the pilot got hit when he was transmitting, and he left the transmitter on, and he screamed all the way down. And nobody made an attack that night. Enquanto Winston Churchill fazia discursos sobre o futuro da humanidade, os pilotos tinham preocupações mais básicas. What I was worried about was getting my backside shot off. Mankind could wait until I got back on the ground. You know, in our days, everybody says you fought for the Nazi regime. It's not our feeling. We fought for our country. The country was at war. However it came to war, we were not informed. There was war, the country was at stake, and we acted like the British say, right or wrong my country. A Batalha da Grã-Bretanha terminou com grandes perdas da Luftwaffe. Steinhoff, assim como outros pilotos, sugeriu novas estratégias. Mas Göring era implacável, resistia a mudanças. Em 1943, Steinhoff era um dos ases mais destacados da Luftwaffe. Ele foi enviado para o norte da África, onde comandou o grupo de combatentes 77. Seu predecessor havia sido morto em combate. As crescentes forças aliadas aumentaram seus ataques. Quando a força africana ruiu, Steinhoff e seus Messerschmitts recuaram para a Sicília. Esta era a Sicília rural, um lugar pacífico, mas tudo indicava que o povo havia fugido em pânico, pois onde quer que chegássemos, morte e destruição seguiam o nosso caminho. O comandante-geral da Armada de Combate da Luftwaffe era Adolf Galland. Ele se encarregou pessoalmente da Sicília. No dia 25 de junho de 1943, Galland ordenou a Steinhoff que liderasse uma força ítalo-alemã de 100 combatentes contra 200 B-17 americanos. Fui com meu Messerschmitt à mesma altitude dos bombardeiros inimigos, como se já tivesse feito isso 100 vezes. Meus olhos tremeram diante das metralhadoras.
Steinhoff sabia que havia perdido a batalha. Seus esquadrões se dispersaram por falta de combustível logo no início do combate. Com 200 B-17 para atirar, o avião de Steinhoff foi o único a cair. O Marechal Göring ficou furioso. Steinhoff foi avisado que um piloto de cada uma de suas tropas enfrentaria a corte marcial por covardia. Göring had grip and control building up the Air Force, controlling the industry before the war, but he didn't have any strategic experience or vision. Os colegas de Steinhoff desafiaram a ameaça de Göring. Eles se ofereceram para enfrentar a corte marcial. Göring teve que voltar atrás. Alguns dos maiores ases da Luftwaffe seriam arruinados. Mas não houve recuo dos bombardeios. As forças aliadas detonaram a Sicília numa preparação para a invasão agosto 1943. Steinhoff escreveu que seus pilotos pareciam animais caçados procurando abrigo numa Stalingrado do Sul. Galland ordenou a retirada. Os pilotos de Steinhoff escaparam para o centro do país. Os bombardeiros americanos vieram atrás. No verão de 1943, os bombardeiros dos aliados estavam derrubando as forças alemãs e italianas. On August the 19th of 1943, our target was the city of Foggia. E não só isso. O piloto Bud Kingsbury estava prestes a encontrar os Messerschmitts de Steinhoff. We were told to expect between 250 and 300 single and twin-engine German and Italian fighters. And as we crossed the Mediterranean, they just came up like a swarm of flies. The B-17 had a 10-man crew, and 8 of those men had 1 or 2 guns apiece. We had about 70-75 seconds of firing those 50 calibers. A little over 7,000 rounds total. Pilotos da Luftwaffe comparavam um ataque a uma formação de B-17 a tentar tomar uma ducha sem se molhar. O ataque americano a Foggia foi um dos mais devastadores da campanha italiana. There were tens of thousands of people killed, and my squadron actually took out the powerhouse, and it was terrible. Com a retirada dos B-17, os M-109 de Steinhoff avançaram de novo. Mas o plano de Kingsbury não foi atingido. They knew we were going down, and one by one they picked off those guns in the back. The fighters kept coming. That they were doing their job just like we did ours. They had to get us out of the sky, and they were doing a heck of a job on me. Ferido no ombro e no pescoço, Bud deu ordem de retirada. The 5 gunners in the back never had a chance to exit the aircraft. They were either all dead or so badly wounded they couldn't get out. O paraquedas de Bud se abriu lentamente e ele caiu no mar. When I got to about 10 or 12,000 feet, I saw 2 109s coming in at me. They were the last bunch of the fighters probably coming back to refuel and rearm. And I thought sure they were going to spray me. But instead they broke formation and dipped their wings as they went around me as if to give me a salute and say, have a nice ride down. He shot my airplane down, but he didn't shoot me. That's a real sportsman. Bud Kingsbury nadou durante 32 horas para chegar à praia. Foi o único sobrevivente da equipe de 10 homens e passou o resto da guerra em Stalag 3, o campo de operações conhecido pelo filme A Grande Fuga. Em 1943, quase um terço das equipes de pilotos de combate americanos não chegou ao fim de suas missões de revezamento. Mas a Luftwaffe estava em piores condições. Os pilotos alemães não faziam revezamento. Teriam que voar até vencerem a guerra ou morrerem. Steinhoff sentiu que o esforço alemão estava minguando. Seus colegas também viam sinais do colapso da Luftwaffe. The German fighter pilot of 1944, say at the time of Normandy, time of the invasion, was nothing, couldn't compare with the German fighter pilot of 1940. Couldn't compare with them. They're different people. The normal attrition rate in a wing was, in a mission, 50%.
So every second pilot doesn't return statistically. And we had young pilots not trained, without experience, but forced to gain combat. The survival time was 3 missions, and they were killed, was murdered. Ainda havia mais um ano de luta selvagem pela frente. Entretanto, os rituais do Reich ainda eram observados. Steinhoff foi chamado ao gabinete de Hitler para receber o emblema de espada e a cruz de cavaleiro com folhas de carvalho. Ele parecia exausto. Era o rosto de um velho. Os olhos meio molhados pareciam fitar à distância. Sua voz estava rouca como a de um fumante inveterado. Gunther Hall também estava chocado ao ver no que havia se transformado o herói que havia lhe presenteado com a folha de carvalho um ano antes. This man is not anymore completely under control, you know? He was a little bit confused about his own situation. Enquanto isso, Lancasters ingleses, B-17 e o resto das forças aéreas aliadas atacaram a Alemanha. O comando da Luftwaffe não havia previsto esses ataques demorados. Göring se recusou a assumir a responsabilidade. Toda a culpa dessa devastação foi dada aos esquadrões de combate. Ele enviou a seguinte ordem: A Luftwaffe oferecerá a batalha até o último homem. Quem não quiser, pode se alistar na infantaria. O povo alemão não dá a mínima para as perdas da Luftwaffe. We were all exploited by the Nazis. Our leaders believed, or pretended to us, that the best thing for us to do was to defend the fatherland. I would like to see someone who would not defend their fatherland. They would be called traitors and put up against the wall. Der wird an die Wand gestellt. Com Adolf Galland apoiando seus pilotos renegados, um esquema para retirar Göring foi feito com o lema "Peguem o gordinho". Um dos pilotos de Steinhoff sugeriu assassinato. Os mais sensatos achavam que o assassinato da própria corte marcial do Reich não iria contribuir em nada na melhora da estratégia da Luftwaffe. Os conspiradores procuraram o general Ritter von Grein, o subordinado de Göring. Ele simpatizava com Steinhoff e os outros, mas disse que não tinha poder para agir. Então, uma ordem para ir a Berlim foi enviada aos 5 principais conspiradores, incluindo Steinhoff. Eles descobriram que a SS havia monitorado seus passos. Agora, Göring queria encontrá-los pessoalmente. O coronel Gunther Lützow era o porta-voz dos pilotos. Ele disse ao marechal do Reich que ele os havia humilhado. Mas ainda havia tempo, ele disse, para evitar que o resto da Alemanha se transformasse em cinzas. Göring ficou irritado. Mais uma vez ele criticou a conduta das forças de combate em batalha. Lützow também se exaltou dizendo que Göring ignorara completamente os caças antiquadrimotores de 4 motores e deixara a Luftwaffe sem novos aviões e armas. Abalado, Göring ameaçou executar Lützow e saiu da sala. Steinhoff, Lützow e os outros ficaram avaliando seus destinos. Well, in wartime Germany, if you lose a battle like that, it's just like cutting your own throat. Göring fired and tried to court-martial and was going to have Galland shot. Steinhoff foi convocado pelo chefe de pessoal da Luftwaffe e foi suspenso. Ironicamente, os pilotos foram poupados graças à intervenção de Hitler. O Führer lhes deu apenas uma chance. Na verdade, uma missão suicida. Göring ordenou a Galland: prove o potencial de combate do jato Me-262. Göring told him, take all those bad guys with you, too. He said, yes, sir. So he got a hold of them. They were the guys he wanted. Steinhoff foi um dos primeiros recrutas de Galland, mas ficou evidente que a nova missão não era melhor do que enfrentar um esquadrão de combate. Os pilotos renegados de Adolf Galland, entre eles Steinhoff, acharam o Messerschmitt 262 desafiador demais para voar. Mas sua velocidade e suas armas esmagaram os aviões dos aliados. Walter Schuck efetuou 8 mortes com o jato. Der innere Motor ausfiel und somit die Kraftstoffzuleitung. That was the aim, the inside engine, also cutting off the fuel supply to the outer engine.
Then the crew had to get out, and usually they were so far inside German territory that they never saw home again. Steinhoff atingiu um avião russo com seu novo jato. Então veio o desastre. No dia 18 de abril de 1945, as rodas de seu avião encostaram numa bomba durante a decolagem. O avião caiu e pegou fogo. Com seu corpo e suas roupas em chamas, inalando gases tóxicos, Steinhoff quase não escapou. And when Gallant landed from this particular sortie, he said, "I want to see General Steinhoff's body." And they said, "But he's not dead, sir. He's in the sick quarters." So they said, "Take me to see him." And they took him to see him, and Gallant had a long look at Steinhoff, and he turned to the doctor and said, "Kill him." And the doctor said, "Sir," and he said, "Kill him. Nobody must be allowed to survive under those conditions." And the doctor, who must have been a very brave man, because he didn't say no to generals, refused to kill him. Steinhoff, mestre da guerra aérea, lutava agora pela vida num leito de hospital. Os médicos fizeram de tudo para salvar a carne que restava na cabeça e nas mãos. A dor era tão insuportável que eu pensava estar sendo atacado por milhares de formigas que subiam pelo meu pescoço por baixo das ataduras. Ainda confinado no hospital, ele ficou sabendo que a Alemanha havia se rendido e que sua esposa Úrsula e seus filhos estavam desaparecidos e sob o controle soviético no leste. Steinhoff lutava contra a depressão. Logo chegou a notícia que seu amigo e colega de conspiração Gunther Lützow havia sido morto em combate 2 semanas antes do fim da guerra. E ainda havia mais revelações assombrosas. A enfermeira nos contou sobre os horrores dos campos de concentração. Ela nos trazia os jornais que chamavam nossa atenção pelos detalhes com que falavam sobre a desgraça de nossa nação. Auschwitz, Treblinka, Buchenwald. Como se não soubéssemos, mas era inacreditável. Simplesmente tínhamos tampado os ouvidos, não havendo alternativa na busca pela vitória. I went over to Germany in 45 in the first place. I took a Mosquito squadron over there. And first, there weren't just the half dozen really big camps like Auschwitz and Belsen. Every little town had its concentration camp, maybe only a staging post sort of thing. And to put it brutally, you couldn't avoid knowing they were there because of the smell. Médicos aliados iniciaram processo de 21 anos para reconstruir o rosto de Steinhoff. 6 meses após o fim da guerra, sua mulher e seus filhos escaparam da zona russa. When he came home, we really didn't, my brother and I, we really didn't know our father. And I remember my mother and another family friend, they came to me and to my brother and they said, "Now, your father's coming home. He's the same person that he was before, but he'll look different." And then they said, "But don't be scared." Can you imagine starting family life that way? Nos escombros da Alemanha pós-guerra, as medalhas de Steinhoff o enquadraram como militarista. You know, we fought for our daily life. There was nothing. There was absolutely nothing. There was no state, no nothing, no money, no nothing. Yeah? And so you start. Steinhoff começou a pintar. Ele começou a trabalhar numa agência de propaganda de Munique. He was hard against himself. He said, "Okay, I plan a new life, and so I plan to get a new face." He had over 80 operations with plastic surgeons in hospitals in Germany and England. And it was a natural thing for him to get a new face. He would watch these fast planes zip over us. He didn't really think it would ever happen again, that he would fly one. Oh, and he was so envious because that was his life, flying. And there was no hope in those days that he would fly again. No entanto, os aliados ocidentais tinham novos planos para a Alemanha.
Em 1954, os Estados Unidos desembarcaram as primeiras armas nucleares no país. Os aliados encorajaram os líderes alemães a reconstruir sua força militar. Steinhoff foi um dos primeiros comandantes de guerra a ser chamado. 11 anos após seu acidente, ele voltou como coronel na Bundesluftwaffe, a Força Aérea do Povo. I didn't have the intention to join the German Air Force, and Steinhoff wrote me a letter. How do you think we should ever build up a German Air Force? Nos Estados Unidos, Steinhoff e Rau aprenderam a pilotar o F-84 e mais tarde o F-104. Before you knew it, he was like a phoenix. He didn't think of the face anymore. That was all secondary. It was his achievements that became the first thing. Steinhoff ressurgiu na linha de comando. Durante a crise de Cuba, ele estava em Washington como o principal contato militar alemão com o governo Kennedy. Ao voltar para casa, foi promovido ao comando de uma divisão aérea alemã. Então, em 1966, Johannes Steinhoff foi nomeado chefe da Luftwaffe. I must say my first impression was almost a shock. Lur Ono Oldrich foi nomeado assistente de campo de Steinhoff. At that time he still had no real eyelids, and the liquid out of his eyes were dropping on his uniform. It was full of stain, and he made an impression to me as a young man, I must say, as an old man, and I thought, this is a great Steinhoff, I can't believe it. Mas Steinhoff superou os céticos rapidamente e injetou energia renovada à Força Aérea. I think he was the most vigorous and forceful and sportive general I have seen. Steinhoff se submeteu a muitas cirurgias plásticas. Finally, this doctor, a doctor in England, plastic surgeon, said, "Hell, I can fix those eyes." So he did. He knew where to get the skin and that's required. It's very unusual. A man only has it in one other place, and he grafted it from one place to another, and he was able to give him eyelids. He was staying with me in our house, having had an operation. He was talking to my wife, and he said, "This is the happiest day of my life." And she said, "Why, Johannes?" And he said, "Look, eyelids." And he'd been able to close his eyes for the first time in 14 years. Steinhoff trabalhou lado a lado com Günter Rau. First of all, we didn't want to achieve for an Air Force. We want to achieve for NATO. The NATO had a concept, and we made our contribution. Eles herdaram uma crise sob a forma do principal bombardeiro da Luftwaffe, o F-104. 35 pilotos foram mortos em acidentes. O avião foi apelidado de Fazedor de Viúvas. In 1965 we lost some 25, and in 66 28 starfighters. And not only the public was stirred up, it even touched the spirit of the Air Force itself, in particular the pilots. Steinhoff encontrou uma confusão burocrática. Ironicamente, 104 departamentos do governo tinham alguma medida de controle sobre o F-104. He said, "We must change it. I must be the only responsible man in the Ministry of Defense for decisions which are concerning the Starfighter 104. A variante alemã no F-104 era particularmente complexa. Steinhoff melhorou os treinamentos, fez com que os pilotos realizassem mais horas de voo. Ele reinstaurou um sentimento de orgulho. A pilot had a crash and he was burned like my father. His face was burned, and when he got out of the hospital, he invited him to our home and said, "The best thing for you is look at me, fly again." This was his answer. Então, os acidentes ficaram raros.
A seguir, Steinhoff liderou uma grande demonstração. O objetivo era restaurar o respeito da Força Aérea Alemã dentro e fora do país. They were flying all kinds of planes in a very short time, in 2 hours. He told me before, well, if there will be one accident, I can bail out, but there's no accident. Schmidt was there, the Secretary of Defense, and Brandt, the Chancellor, and they all saw what the pilots could do and how they did it. And they wondered, oh, it's really rather overwhelming what they are doing. They were convinced, you know. The German Air Force was that. Com estilo e consistência, o comando de Steinhoff não poderia ter sido mais distinto dos excessos criminais de Hermann Göring. Steinhoff queria que isso ficasse bem claro acima de qualquer coisa. From the very beginning, he himself informed the press and the media. And I think once or twice a week in the beginning, everybody could see General Steinhoff and his impressive wounded face on TV. And that's the secret, obviously. If you don't have respect from the population, you can't overcome all the other sensitive political issues. He was just trying to say that the German people want to be drawn back into the Western Hemisphere and give them another chance. And I think he succeeded. Steinhoff havia se reinventado. Ele agora era conhecido como o diretor uniformizado. Seus novos aliados na OTAN o viram como uma oportunidade, uma arma a mais no confronto com a União Soviética. Em 1970, a União Soviética tinha 7.000 mísseis nucleares em seu arsenal. Os Estados Unidos, 9.000. Menos de 12 mísseis seriam capazes de destruir países do tamanho da Grã-Bretanha e provocar um inverno nuclear de 1000 anos. Esta era a nova realidade para soldados como Steinhoff, que antes dispunha apenas de alguns canhões. He feared nuclear war, obviously, above everything. He was aware of the dangers, but he was also very hopeful that it could be managed. Steinhoff acreditava em negociar com os soviéticos, mas de uma posição de força e poder. Seus colegas da OTAN em Bruxelas concordavam. Em 1971, ele foi eleito presidente do Comitê Militar. That all these chairmen that are sitting on this table, all 15 nations in those days, it was 15 nations, elected him to be chairman. What an honor. He was a good, nice German, and we'd been educated, let's face it, for many years there wasn't such a thing as a nice German. And when you met this very charming, very humorous, very effective man, you did say to yourself, subconsciously, I think, they're not as bad as they're painted. No início, a imprensa mencionava as conquistas de guerra de Steinhoff, mas havia poucas críticas. Well, if in the late 40s or in the 40s when the war ended, anyone had said that within 10 years there'd be a German army and a German air force, and that Germany would be an integral part of NATO, and that a little later German generals would be in key positions in NATO, as Steinhoff came to be, he would have been considered absolutely mad. Steinhoff queria que a Alemanha Ocidental fosse um parceiro nuclear. A Luftwaffe desenvolveu suas primeiras armas nucleares em 1957, quando esquadrões alemães foram secretamente anexados às forças nucleares ocidentais. Steinhoff percebeu que, num intercâmbio nuclear, a Alemanha Oriental dos soviéticos poderia ser alvo do Ocidente. He was prepared to pay the price, and all these decisions were very difficult for the Germans because they were going to be the major theater of operation. The more weapons they permitted on their territory, the more air bases there were on German territory, the more likely, in case of conflict, was the country to be devastated. Apesar de seu sucesso, Steinhoff, como todos os alemães, sabia que o período da guerra assombraria a reconstrução do pós-guerra.
Em 1985, o chanceler Helmut Kohl convidou o presidente Ronald Reagan para uma cerimônia de reconciliação. I think at first everybody here and on the military side thought, what a great symbolic appearance of the president and our chancellor. The cemetery had never been in discussion before, and these people did not really look into the issue of the Holocaust enough, I think. O pequeno cemitério de Bitburg foi escolhido por mera conveniência. Ele ficava próximo da base americana onde Reagan iria chegar. Então, descobriram isso. Os túmulos de vários oficiais da SS que mataram prisioneiros americanos na Batalha de The Bulge. It became explosive. Well, they had to defuse it. The visit had to come off. After all, Germany was the strongest ally of NATO and a partner with America. Sobreviventes do Holocausto e líderes judeus do mundo todo protestaram. Mas Reagan achou que cancelar a viagem prejudicaria uma aliança que seria um contrapeso crucial ao bloco soviético. Por isso, os Reagan começaram com um tributo às vítimas da perseguição nazista. Então, o presidente seguiu para Bitburg. I think it was wonderful because I think Reagan, in going through with that, even though he got a lot of flack from it in the United States, did the right thing. I was proud to see Steinhoff there with him. Steinhoff e dos maiores comandantes de guerra dos Estados Unidos deram um passo à frente. General Matthew B. Ridgway and General Johannes Steinhoff, reconciled and united for freedom, they reached over the graves to one another like brothers and grasped their hands in peace. Steinhoff e Ridgway, velhos soldados, atuavam novamente para os políticos. The German public felt he rescued a semblance of honor for them. Judeus e outros grupos repudiaram a cerimônia. Steinhoff entendeu sua revolta. He said, this is the result of what Germany did during the 1,000 years of empire. Steinhoff se aposentou em 1974. A Força Aérea Alemã continuou se desenvolvendo dentro dos padrões estabelecidos por ele. Sua morte aos 80 anos em 1994 atraiu homenagens do mundo inteiro e o respeito na Alemanha. Well, he was strong enough. He always wanted to move something. He always had visions. He always said, no, this is not enough. I want to make things move. I had a warm personal feeling towards him, and he was, on the one hand, the quintessence of an officer. On the other hand, he was also an intellectual. He was the hero of my juvenile flying dreams. He was the one who gave the self-respect back to the pilots and the Air Force. Em 1943, Steinhoff atirou num caça americano que invadia seu campo aéreo. O piloto escapou e foi levado à barraca de Steinhoff. Ele surpreendeu os americanos por lhe servir uma taça de vinho e outras depois. Eles passaram a noite conversando sobre a guerra e de manhã, Steinhoff insistiu em preparar um café decente antes que seu convidado fosse para um campo PLW. Steinhoff jamais imaginaria que seu gesto seria retribuído várias vezes pelos médicos aliados que lhe deram um novo rosto e uma segunda chance para servir numa Alemanha democrática. Eu sou Arthur Kent para o History Channel. Obrigado por nos assistir.